Bem-vindo ao podcast Estamos Bem, uma jornada coletiva em busca do jeito mais legal e leve de viver a vida. Eu sou o Thiago Teodoro. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima e para você seguir a gente nas redes sociais, somos @podcast Estamos Bem no Instagram e @estamosbempod no Twitter. Bom dia! Ai, Ti, joga o chiclete fora. Peraí, eu vou engolir aqui rapidinho. Não, não pode engolir chiclete, tá louco? O que acontece se eu engolir chiclete? Ué, vai pro pulmão. Ai, as mentiras que as pessoas contam. Não, gente, imagina... Sua mãe que te falava. Nive, era você que falava isso? Não, minha avó que falava. A minha avó dizia que a gente não podia engolir o caroço da mexerica, que nascia um pé de mexerica no estômago. Não, gente, a do chiclete é mais crível. Tá, eu vou jogar o chiclete fora agora. Não engole, sério. Ai, não me preparei pra isso. Vou pegar um papelzinho ali, pera. Pronto, joguei. Até foi bom jogar esse chiclete fora, porque vai ficar sério agora, né? A gente tem que... Eu achei que tava meio tirando onda de um assunto importante. Como que começa um programa fala desse? Eu não consigo. Eu já vi Avengers essa semana, já gastei meu choro. Tá foda, gente. A gente tá com muita coisa pra fazer e... É muito triste dizer que a gente vai chegar no último Estamos Bem. Ai, eu não consigo nem segurar. Tá muito foda, não tá dando tempo de fazer e... Ai, já que eu não aguento, não tem mentira. É mentira, gente, é mentira! Eu fico nervosa. Gente, eu sou uma péssima mentirosa, eu já começo a ficar nervosa. Você não sabe mentir? Eu sei mentir muito bem. Muito bem? Ai, eu não sei. Mentira, mas eu sei mentir, mas a minha cara não sabe mentir. Eu tenho que combinar esse jogo, entendeu? Com a tua cara? Com a minha cara, porque eu tenho a história pra mentir, mas aí a minha cara revela. Eu começo a ficar, tipo, agora, tu tava falando, eu começo a ficar, tipo, nervosa, tremendo, sabe? Tipo, com barriga, sei lá, coisa, um brulho na barriga. Não é que eu nunca menti também, mas eu não... Tava só vendo o dia chegar essa história aí. Não, mas é que tem grandes mentiras e tem mentiras que tu faz automaticamente, meio como defesa. Sabe? A mentira é um negócio bem... Calma, a gente já falou que o programa é aquele sobre mentira. Começou uma zona isso, né? Aquele sobre mentira. No programa de hoje... Aquele sobre mentira. Gente, vocês mentem? Mentem, sabe por quê? Porque não ficaram mandando casos de mentira. Cara de pau. A maioria dos casos de mentira que a gente recebeu é tipo, fulano mente. Meu amigo mente. Ai, tem um mentiroso no meu trabalho. E as mentiras que vocês contam? A gente quer saber, viu? Mas o que eu tava falando antes é isso. Tem as mentiras de defesa, que é meio automático. Tu faz... Agora, essa mentira elaborada, eu não consigo, entendeu? Não, é a mentira elaborada. Vamos contar agora, então, que o programa vai acabar. Essa mentira elaborada... Você tinha que ter segurado mais, amiga, essa fake news. Ai, não consigo. A mentira do automático, aquela tipo, tô saindo e tá deitado na cama. Essa você conta bastante, né? Eu como uma atrasadinha da estrela. Essa é boa de contar. Não, mas eu sempre conto que estou a caminho. Mas é que eu entro no carro e falo, estou a caminho. Eu estou a caminho. Meias verdades. Na verdade é isso, tipo... Tem uma gradação da mentira? A mentira... Tipo assim, um gráfico. Mentira aceitável, meio mentira, meia verdade. A minha avó Janira... Que mentiras que podem ser contadas? A minha avó Janira tinha aquele clássico antes da mentira... Que hoje em dia, né, gente, a gente não usa mais esse termo, mas é assim, vamos respeitar a minha avó que já morreu há 15 anos, ela usava mentira branca. Naquele tempo da mentira leve, sim, né? Hoje seria uma bobagemzinha que você conta. Hoje ela seria uma senhora desconstruída, não deixaria ela dizer o branco, mas enfim. Mas aquela mentira que seria essa mentira leve, essa mentira que não fere, que não prejudica ninguém. Tipo aquelas mentiras, tipo, tu pegou o elevador, por exemplo, com uma pessoa. Sim. E aí, tudo bem? Às vezes tu tá num dia que não tá, mas tu vai falar tudo. Você também vai encontrar. É uma mentira. Não é verdade. Mas você também não quer dizer pra pessoa, não tô bem. Porque você não quer dividir aquilo com ela, né? Ou então tem aquela pessoa que fala, não, gente, tá péssima, correria, essa minha vida, não tô aguentando. Aí eu prefiro que a pessoa não fale, porque é o que todo mundo fala. Né? Entendeu? A hashtag correria. Eu li um livro, meio livro, na verdade. Vamos falar as verdades no programa agora. Eu consegui ler só metade do livro. Na verdade, de acordo com o Kindle, eu li 48% do livro. Que chama Como e Por que Mentimos. Que é baseado num estudo que uma psicóloga americana fez com um grupo de... Na maioria deles americanos, mas tinha alguns europeus também. Mas isso, enfim, não é relevante. E ela falou de uma coisa interessante que eu achei sobre mentira, que tem a ver com o que a Bárbara estava dizendo agora, que é a boa intenção por trás da mentira. Então, no livro, eu descobri que muitas vezes a gente conta mentira motivado por objetivos, na verdade, os mesmos de que quando a gente conta a verdade.
Então, assim, a mentira vem de um lugar sincero. Às vezes você mente para proteger uma pessoa que você gosta. Sim. Às vezes você mente para criar impressões positivas sobre você. Então, o lugar da mentira, vilanizar a mentira, transformar a mentira numa coisa totalmente errada, não é tão legal assim, entendeu? Acho que é um pouco sobre isso que a gente vai falar nesse programa também. E também uma coisa que a gente notou, como as pessoas não mandaram casos, que as pessoas têm dificuldade de admitir que mentem, né? As suas mentiras. E aí tem um estudo da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, que fala que ao se conhecerem, 2 pessoas mentem em média 3 vezes nos primeiros 10 minutos de conversa. 3 vezes em 10 minutos. Acho que você já mentiu hoje? Não deu tempo, né, gente? É muito cedo. Deixa eu ver se eu já menti hoje. Eu tomei uma água no mercado, Não, peguei é porque assim, eu realmente não menti, porque não sou uma pessoa matinal, eu acordei, tomei banho e vim, não interagi com seres humanos. Acho que eu não menti, não. Eu não fiz nem aquela small talk vindo pra cá. Com o motorista. Com o Uber, fiquei de boa. Eu também não fiz a small talk com o taxista. Então, hoje, por acaso, eu não menti. Ou eu menti. Aí eu paguei com dinheiro, falei, não tenho dinheiro, paguei. Não menti, não. Eu também vi nesse livro uma coisa que eu achei legal, que eu anotei aqui na nossa pauta, que é quando a gente não precisa mentir. Geralmente, a gente não mente, não conta essas mentirinhas pequenas, quando as impressões que a gente quer passar da gente mesmo são realmente o que a gente pensa da gente. Então, assim, você não está tentando impressionar ninguém. E quando você está conversando com pessoas que concordam com você, que dividem as mesmas ideias que você. Então, numa discussão política com quem concorda com você, você não mente. Lembra uma vez que a gente estava conversando na época da eleição, que assim, às vezes para convencer alguém, você não dá uma carregadinha numa coisa, né? Ou você está numa discussão sobre, sei lá, essas brigas que tem, meu artista é melhor que o seu. Você vai lá e dá uma carregadinha assim, vendeu 28, eu vou falar 29 milhões, sabe? Sim, lá nos comentários do Papel Pop. Não, e tu fala aquelas coisas do tipo assim, é a maior artista de todos os tempos. Quem disse, né? Mas quando você não precisa convencer uma pessoa da sua opinião, você não tem necessidade de mentir, né? Você está no seu território que é confortável. E ela fala também de como... Esse livro é dessa psicóloga. Qual o nome dela? Come Porque Mentimos. É um estudo, é um livro pequenininho. E eu achei interessante. Ela vai acompanhando situações de mentira. Eu até marquei as situações de mentira pra gente falar aqui depois. Come Porque Mentimos, Bella de Paulo. Olha, muito da bom. Bella de Paulo. Deve ser italiana, não? Provavelmente. E aí ela fala que tem situações em que é tentador mentir. Gente, aqui a gente tá naquele território, que é o território das mentiras que são cotidianas. Né? Eu acho que, assim, claro, existe... A gente pode até falar um pouco sobre os mitônamos, né? Mitômanos. Mitômanos. Mitômanos, né? Que são essas pessoas que vão realmente levando a mentira para um outro nível, que tem uma doença, que vira né? uma mania, né? Isso, que vira uma patologia como mesmo, eu acho né? que aqui... Acho não, a maioria das pessoas não são mitômanas, elas realmente têm que lidar com as mentiras do cotidiano, acho que essa conversa vale a pena ter. E aí ela diz que ela faz uma pergunta, quando é tentador mentir? Né? Propõe essa reflexão e aí ela traz a resposta que é, geralmente quando a coisa não vai muito bem pro nosso lado. Aí fica meio irresistível mentir. Tipo, você quer demonstrar familiaridade com algum tema. Esse é o clássico. Li tudo desse autor. Esse filme já vi. Não, e esse é o clássico, daquele somebody love ali, pra ficar por dentro da conversa. Realmente, os pontos da reforma da Previdência são um absurdo. E você não leu a proposta da reforma da Previdência. E tu vai reproduzindo, na verdade, tipo, sei lá, às vezes aí eu vou falar minha mentira, né? Eu confio muito num algum blogueiro, por exemplo, de política, que eu vou ler alguma coisa en passant sobre a reforma da Previdência. Eu não fui ler os autos da lei, entendeu? O projeto do Preza. O projeto. Então, eu falo, tipo, isso assim, não... Aí ainda retuita com um comentário. E aí já me posicionei. E ela fala de uma situação também que eu achei interessante, que é quando a gente está lidando com um cliente. Aí cliente é uma palavra muito estranha, para definir, enfim, as pessoas para quem a gente trabalha. Que aí pode ser o chefe, que pode ser... alguém para quem você tem que entregar uma coisa. É ali que você tá ali naquela enrascada de prazo, que você não quer contar que a situação aquele texto não tá tão bom assim, fica bem tentador mentir, né? E como isso é normal. Sabe uma coisa que tu colocou aqui na pauta e eu não entendi? O quê? Nesse tipo de mentiras, meu pai é embaixador. É muito maravilhosa essa história, porque eu tava lendo o livro... Onde que tá isso? Espera aí que eu vou chegar aí. Gente, a Bella de Paulo...
É maravilhoso. Será que é esse nome. Viva Bela de Paulo? Onde que tá essa parte? É ali embaixo, ali, ó. Depois das histórias mirabolantes? É. Não, é mais pra cima, Não, é ali, ó, né? quando tu falou sentimentos do cotidiano, mentiras. Aí, aqui, ó. O que ela faz? O que a Bela de Paulo faz? Ela... Não aguento mais, ele obcecou agora, gente. Hashtag Bela de Paulo. Ela faz a partir desse estudo, eu acho que é um estudo com 340 pessoas. Não, são 300... tem uma parte que é com estudantes e uma parte que é com pessoas mais velhas. Mas aí a gente repara que não tem muita diferença entre os dois grupos no estudo. Ela classifica alguns tipos de mentira que a gente conta, só para a gente entender e desmistificar a mentira. Então tem as mentiras que falam de sentimentos e opiniões. Então você encontra, ai, tava morrendo de saudade, você não estava. Ou, ai, a amiga tá linda e a amiga não tá. Gente, essa é uma mentira que não pode contar às vezes. Não, mas eu acho que tu tem que ter intimidade pra contar pra amiga, pra falar, não, porque eu tinha amigas, eu lembro de um caso de uma... Porque também, assim, ó, esbarra... Você já falou que eu tava linda e eu não tava? Não, mas assim, se tu, às vezes tu pergunta, esbarra na minha opinião, às vezes tu tá usando uma roupa que não é meu estilo, sabe? Aí tu não me pergunta muito, mas na adolescência é muito comum entre amigas, ai, amiga, tô bonita, né? Tem esse blog. Tá boa essa roupa. Às vezes a pessoa tá até se sentindo bem, e aí tu vai botar a tua opinião. Não chega a ser uma mentira, sabe? Porque eu tinha uma amiga que falava muito, ai, tá feio. E aí todo mundo acha, pô, fulana sempre derruba a gente. E sabe? ela tava bem vestida sempre? Depende da opinião, entendeu? Sim. Eu não acho, por exemplo. Que outros assim, exemplos que pareceriam da mentiras que ela chama as mentiras de sentimentos e de opiniões? Tipo, essa coisa do tá bonito, não tá bonito. Sim, que mais que a gente conta? Eu tenho uma. Ó, o O Dantas. Dantas tem uma. Por exemplo, quando alguma amiga vai desabafar com você, ela tá muito mal mesmo, você percebe na discussão que... E ela tá errada. E aí você concorda com ela pra dar aquela levantada, né? Que é tipo assim, o cara, irado, é uma porcaria, esse boy é muito zoado. Essa mentira eu não faço. Eu falo assim... Mas nem na hora, você não precisa dar um abraço na Eu amiga. tenho uma frase que eu falo, gente, vamos falar mal do que ele merece ser falado mal. Eu sempre procuro alguma coisa, porque eu acho ruim demonizar as pessoas, mas isso foi uma coisa que eu aprendi com a vida. Sim. Porque às vezes as pessoas voltam e isso foi aquela pessoa que falou mal do cara aleatoriamente. Mas eu não tenho... Mas tem a mentira do abraço. É um babaca, é horroroso, E aí eu não tombo a amiga naquela hora que é tipo assim, ai, amiga, você também fez muita cagada nessa história. Depois, eu acho que entre a gente tem uma sinceridade. essa liberdade. Às vezes eu tô falando alguma coisa e você na hora fala, Thiago, mas você também, né? Mas eu acho que tem fez por onde? Mas acho que tem níveis e níveis, exatamente, da amizade, da sinceridade. Ela fala de um outro tipo de uma outra família de mentiras, que é a família de ações, planos e paradeiros. Nossa, que profundo. Aí é tipo, a pauta já estava quase pronta, amiga. E eu, na verdade, nem comecei a pauta do programa. Ou, nossa, tô aqui no shopping já. E, na verdade, você tá no estacionamento ainda. Então, em casa. Mentiras que você fala, você conta sobre ações e paradeiros. Você fala que, ou mais grave ainda, e aparece nesse caso, quando ela faz uma gradação das mentiras no livro, e tem as mentiras graves. E aí, mentiras graves... Muitas delas, infelizmente, envolvem relacionamentos amorosos. Tipo traição. Tipo traição. Então, aqui entra do tipo... Ai, amor, tô aqui em casa. E tá no motel, entendeu? Com outra pessoa. Sim. Por que tá no motel é um exemplo de falar de traição, né? Isso é coisa vai transar, antiga, gente. Vai transar. Não sei, as pessoas transam no motel ainda. As pessoas traem no motel? Jovens. Contam pra gente. Vocês traem no motel? Claro que traem. Traem, né? Mas é que o motel E parece o pai que embaixador, eu tô ansiosa Calma, por vou chegar essa. nisso. Aí tem uma família de mentiras que é de conhecimentos e conquistas. Então você quer mostrar pra pessoa que você arrasa muito. Nossa, hoje no podcast eu arrebentei, mas na verdade foi uma porcaria. Ou, nossa, fiz uma revista Capricho que vendeu 200 mil. E na verdade tinha vendido 50 mil lá em 2010. Que é aquela que tu falou do tipo, li tudo do autor. Isso. Vi todos os filmes. Mentiras de conhecimentos e conquistas. Tipo, eu sei uma coisa, mas na verdade eu sei mais ou menos. Ou eu não sei. Aí tem as explicações para comportamentos. Então eu cheguei hoje super triste aqui, porque, sei lá, eu briguei com minha mãe. É um exemplo, tá bem, né, amigo? Não, tá tudo ótimo. Estamos bem. Estamos bem. Tá. Ai, gente, saí do negócio, cliquei no Tumblr. Pior que o Tumblr é só pornografia, né? Peraí, deixa eu voltar pro documento. Não, mas sobreviveu um pouco, né? Não vamos mentir, tem umas coisas ainda lá.
E aí tem explicações pra comportamentos, né? Então, tipo, eu cheguei aqui triste porque eu briguei com a minha mãe, mas na verdade, ai, amigo, tudo bem? Ah, não, eu tô triste, São Paulo perdeu. Tipo, eu não falo a real coisa tem que eu gente tô que faz sentindo. isso, é uma coisa bem masculina, né? Porque mulher fala. Fala. Acho que às vezes não. Você nunca Gente, eu jamais escondeu ia de falar alguém que você não tava bem? Mas jamais. Uma coisa é esconder, mas jamais eu ia dizer que é porque o seu Grêmio perdeu. Mas o tudo bem, e quando você fala que tá tudo bem, mas não tá tudo bem pra pessoa aleatória, entra aqui. Ah, tá, mas Explicações pra comportamentos. Tá, mas assim, tipo... E aí, a última família de mentiras é a de fatos e pertences pessoais. Tá, essa que eu tô ansiosa. Que eu achei mais engraçado, porque o exemplo é a pessoa do estudo que falou, meu pai é embaixador. E sei lá, e o pai trabalhava no correio. Então eu achei quando a pessoa mente alguma coisa, sei lá, eu sou tataraneto da princesa Isabel. Sei lá, ai, Deus me livre, credo. Mas, eu sou primo do William, do príncipe William. São fatos grandiosos. E aí, no exemplo, tinha essa pessoa que contou essa mentira. Ah, meu pai é embaixador. A troco, né? Porque como que a pessoa tinha que fazer no estudo? Ela tinha que chegar no final do dia e contar as mentiras que ela contou. Eu achei muito engraçado uma pessoa falar... Eu vou falar isso hoje no Uber, quando a gente entrar. Ah, que meu pai é embaixador. Faz esses stories. A gente vai jogar essas no blog. Caralho, meu pai é embaixador. Que loucura isso, né? Não, você já contou alguma mentira assim muito estrambólica? Estrambólica não, eu tava pensando, eu conto pequenas mentiras, assim, tipo, já li o livro, isso eu já fiz, ou tipo, vi a série, algumas coisas assim de inclusão. Essa mentira é uma mentira que eu acho que eu faço. Sim. Essa da inclusão eu conto muito. Mas você não contou uma mentirona na sua vida? Eu tenho uma mentirona da adolescência, que eu ia falar que eu até acho que as minhas amigas nem sabem. Ai, que ótimo! Revelações, não estamos bem. Quando eu tava, tipo... Vou marcar todas elas no post desse programa. Eu tenho que contar pra elas. Antes do programa, eu vou contar pra elas. Quando eu tinha, sei lá, 14, 15 anos, eu fui passar um verão na praia e me apaixonei por um menino. Me encantei com o guri. A gente ficou encantado. Eu tinha 14 anos. Rolou um clima. Sim. Rolou de verdade alguma coisa. Summer love. Happens so fast. Só que tipo o Troy e a Gabriela, a gente nunca se beijou. A gente não chegou a ficar. Aí o Troy e a Gabriela não se beijaram só no segundo filme? Exatamente. A Disney é cruel, imoralista, A gente tá falando de High School Musical, gente. E aí... Você lembra o nome dele? Como ele era? Lindo. Que ator ele parecia? A gente tem uma brincadeira aqui, quando a gente vai falar de uma terceira pessoa que os dois não conhecem... Ele era um jovem Márcio Garcia. Lembra de Márcio Garcia quando ele era novo? Ai, eu tinha... Aquela coisa moreno. Eu amava muito Márcio Garcia. Ele era assim, tipo, meio atlético. Era Felipe o nome dele. E aí, Felipe era nome de menino bonito na adolescência. E aí, a gente ficou ali, a gente não ficou, beijou. A gente ficou naquela coisa ia junto tomar um sorvete, ia junto fazer não sei o quê, tarará. Só que a gente não beijou. Ai, não saía o beijo, né? Nossa. Só que eu voltei do verão contando que eu tinha ficado com ele. E aí? Na verdade, não foi uma coisa que eu contei que eu tinha ficado com ele. Você mas, contou assim, a história de verão. A sua redação Minhas Férias foi maravilhosa. Eu falei, conheci um menino muito fofo, tarará. E a gente continuou conversando, eu e ele. Tipo, uma vez ele mandou uma carta, a gente continuou envolvido. Gente, olha só, a gente mandava cartas. E aí ele falava, não sei o quê, só que a gente não... Mas aí as pessoas, numa primeira conversa, minhas amigas, a Ju e a Bel, presumiram que a gente tinha ficado. E eu também não vou corrigir. E aí eu nunca corrigi, entendeu? Eu não cheguei e falei, nossa, estou namorando este menino. Mas a gente ficou conversando muito, ficou envolvido ali, ia tomar um sorvete, ia na praia e tal, mas a gente não beijou. E era muito... é muito comum isso... acontecer na adolescência. Na vida adulta eu vejo muito acontecer também, eu fico bem passada. Lembra aquela discussão que a gente tinha sempre, que era... Você ficou com a pessoa, vai encontrar com ela no segundo encontro. Beija ou não beija? A gente sempre responde, beija, claro. E tem gente que não faz isso, que né? Que não beija. Ou que sai e não beija. Eu fico muito passado. 4 encontros sem beijo. Não consigo, isso eu acho muito americano. É muito da América. Mas voltando aqui... Sim. E aí, pra mim, isso é uma mentira que me incomodava na época, assim. Mas ao mesmo tempo eu deixava rolar. E passou e todo mundo sobreviveu, né? Passou, mas assim, era uma mentira Será que o Felipe lembra desse momento? Não, acho que nem lembra. Ele podia ouvir, ia ser uma coincidência tão legal. Mas assim, era uma mentira que não prejudicava ninguém. Era muito sobre a minha vida. E ela via de um lugar legal, que era o seu encantamento com aquilo que aconteceu com você. Eu queria viver uma comédia romântica, entendeu? Eu era uma adolescente de 14 anos, né? Agora, eu lembro que eu tinha uma colega que era já mentirosa. A palavra que eu não sei, Mitomana. Vamos falar de verdade. Mitomana, que eu não vou falar o nome dela, porque enfim, mas eu... Priscila. Mentira, gente, não é. Acertei? Não. Mas ela era aquela assim louca, que contava as histórias de que tinha sofrido um sequestro relâmpago, de que
sei lá, a avó era milionária. E a gente mesmo na adolescência percebe que é mentira, né? Porque porque ela era megalomaníaca na mentira. Então, mas acho que tem uma composição. Eu ia falar psiquiátrica, mas como eu não posso invadir essa área que não é minha, tem uma composição psicológica quando uma adolescente começa a fazer isso, né? Que é busca por atenção, sim, etc e tal. E aí tem aquela coisa que vai no crescente, que eu lembro sempre do documentário que depois virou até a série da MTV, do Catfish. Eu nunca comprei o Catfish, sabia? Não, mas o documentário que a gente viu, o Felipe e a Carol Pinheiro, sim, lembra? Gente, a Carol dava pulos no sofá. A gente assistiu na casa do Felipe Cruz, Felipe Cruz, Carol Pinheiro. A gente fez uma maratona de Catfish logo que lançou. Não, a gente assistiu o documentário. O filme, a série é baseada no documentário. Mas depois a gente viu uns episódios da série no mesmo dia, não viu? Não tinha série ainda. Nossa, como a gente é insider. Aí a gente viu... Eu não me conformo que as pessoas têm webcam, gente. Não, mas esse é de 10 anos atrás, sei lá. Mas tinha um webcam, Eu tinha um webcam, que as pessoas não usam. Você tá falando com a pessoa. Isso acontece até hoje, né? A gente recebeu... Eu não sei se eu li esse caso aqui, na caixa de e-mails do Estamos Bem, ou se foi um caso do Wanda, de uma pessoa que ficou falando com a outra... Acho que foi aqui no nosso programa. 2, 3 anos comunicando e nunca tinha visto a cara da pessoa. Caralho, webcam. Mas as pessoas vão construindo isso de uma maneira... A gente fez uma vez, quando eu trabalhava na Cosmo, um caso bem triste, inclusive, de um cara... Porque aí tem as pessoas que mentem que são golpistas, né? Sim. Que são criminosas, que querem te enganar. E era o caso de uma menina... E aí se aproveita de pessoas que são ou muito inocentes, ou muito boas, ou se apaixonam, enfim, vários casos. Exatamente. Aí o coração, viu? E essa história da Cosmo, eu lembro que era uma menina que foi dando dinheiro pro cara, namorou à distância e nunca tinha visto o cara. Não tinha uma webcam. Aí, às vezes, ela insistia, uma vez a webcam, aí hoje vai ligar a webcam quebrou, sei lá. Sim. E aí, no caso do Catfish, esse documentário, que é o documentário chama Catfish? Chama. E no documentário, o protagonista, o cara que depois vira o apresentador da série, que é o Neil... Que era igual o Rodrigo Bueno. Quem é o Rodrigo Bueno? Era um fotógrafo que trabalhava com a gente na época. Ele é Neil ou não? É Neve. Neve, como escreve? N-E-V. Sim. A história toda começa quando ele é catfishado. É verdade. Né? Que ele faz a história de uma mulher que ele começou a conversar, uma menina que era linda. How do we say catfish in Portuguese, teacher? Chama Catfish, o Catfish, programa. Não tem, Catfish, né? Brasil. Quando ele foi catfishado. Vai ser esse o verbo, tá? Ele é... O documentário é de 2010. Aí depois, acho que foi... O programa estreou em 2012. Aí teve 7 temporadas. Não sei se tá no ar ainda, gente. Desculpa, acho que... Não sei. Teve o Brasil quando Teve o Brasil e tal. E aí, na história do filme... Ele começa a falar com uma mulher, e aí a mulher fala com ele por telefone. Enfim, a mulher vai atrás dele porque hoje é uma senhora, né? Uma foto que ele tirou e tal. A gente tá dando um spoiler, mas, gente... 2010. Aí ele começa a conversar com essa menina, que é uma menina, adiciona ela no Facebook, conversa com ela por telefone. E aí ele começa a tentar investigar, mas assim, a mulher, que é essa mulher que ele tava falando... começou a cria, acho que, sei lá, 7 perfis no Facebook. Ela cria, tipo, The Sims. Olha que trampo, ela cria a Olha vida... O trampo que dá, não é The Sims, é Second Life, lembra? Second Life. Tinha uma personagem na novela que jogava. Ela cria uma vida inteira. Ela cria o amigo, a irmã, a namorada, o vizinho, o ex-namorado. Pra essa pessoa se tornar real e enganar de verdade o Niv na série. Aí ele começa a ficar suspeito, aí ele liga a câmera, porque eles são estudantes de cinema acho que da NYU. E vai atrás dela. Ele e um amigo dele, né? Que são os dois que apresentam o programa depois. E aí ele vai atrás dela e vai começando a descobrir, ele e o amigo dele, que é o Max, né? Max Eu Joseph. não lembro, eu não sou bom com o nome que nem você. E aí ele vai descobrindo... Tá aí uma verdade. E aí ele vai descobrindo, desvendando a história e tal. Aí ele chega e, no fim, uma mulher que mora no interior lá dos Estados Unidos... E é uma pessoa que vive uma vida muito triste, que é o que cuida, tipo, casada com um cara mais velho, que cuida de um filho doente. Então, eu acho... Ela mentiu para ter uma emoção na vida dela? Isso, porque criar uma vida que ela gostaria de ter, entendeu? Eu talvez na adolescência tenha fantasia. Por exemplo, eu não falar que eu era gay, eu estava mentindo na adolescência? Não. Na verdade, a gente não vai abrir porque isso é todo um novo programa, eu acho, tá? Mas né? Você tá falando no ar ou não no ar? Tô falando no ar. Acho que isso tudo é um novo programa, né? O fato da gente, antes de se revelar gay, eu não consegui criar muita mentira porque eu era bem bichona mesmo.
Mas tem a frase clássica, né, das pessoas quando saem do armário, uma frase muito comum que a gente escuta, que é: eu tava vivendo uma mentira. Eu nunca vivi essa mentira, porque eu pensei assim, eu namorei uma menina, a Camila, mas eu gostava dela de verdade. Não era uma mentira. Eu tive uma experiência que pra mim foi importante. Mas é que tu saiu do armário muito cedo, né? A gente fala saiu do armário. Não fala mais, porque parece uma coisa meio... É que teve algum programa que eu vi um programa que é o Wanda que falou que eu podia falar, mas já que eu não posso. Não é legal hoje em dia. Tu te assumiu. Se revelou. Assumir também, parece que você assumiu uma culpa, uma coisa. Você se revelou. Se revelou gay. Hoje. Muito com 16, E assim, então teve muito tempo que tu ficou com muitos caras e não contava pras pessoas. Ah, não. Talvez algumas pessoas passem por isso. Eu acho que tem gente que passa por isso, que tá ficando, tá dizendo que vai... Eu tenho amigos que hoje estão, inclusive, casados com homens casados com homens, que, tipo, iam pra uma balada, tipo, sozinhos. E sabe? Ali viviam a... Isso, realmente viviam uma pessoas, mentira. Acontece, realmente, então... Totalmente... aceitável numa sociedade que é extremamente preconceituosa. E aí, eu me lembro, falando das minhas mentiras, eu tenho uma história de mentira maravilhosa. Porque você tem uma mentira fofa. A minha mentira foi assim, veio de um lugar bom, na verdade. Eu ia falar que veio de um lugar ruim, mas não veio. A minha mãe me deu o dinheiro para comprar o frango da semana toda. Tinha uma granja, chama granja no Rio Grande do Sul? Uma granja lá. Já era FHC, que a gente comia frango pra cacete, lembra? E aí, ela me deu o dinheiro pra comprar o frango da semana toda. Então, eu comprava lá filé, passarinho, todas as modalidades de frango. E aí, fomos eu e meu irmão. E era, sei lá, umas 4, 5 quadras de casa. E eu perdi o dinheiro do frango da semana. Veja só, como que você perde o dinheiro do frango da semana? E Thiago perdendo coisas, né? Pra sempre, né? Gente, eu tô no meu 3º cartão de crédito e estamos em... abril, porque maio é... Este ano. Estamos em... Hoje ainda nem é maio é quarta-feira aí. E aí, o Caio era menor que eu, o Caio é meu irmão do meio. Falei, vamos voltar pra casa. Tudo que eu falar pra mim, tudo que você falar pra sua, eu falo pra mim. Eu falei, segue a história, confirma. Cheguei, estavam a minha mãe e minha avó em casa. Eu falei, mãe, a gente foi assaltado, foi horrível. Fiz todo o drama que a gente tinha assaltado. Descrevi os bandidos, um alto e um baixo, magrinho, não sei o que lá. A minha avó falou, é mesmo, eu sempre vejo esses meninos aí. Agora, não... A tua avó é outra mentirosa. Ou ela estava me apoiando, ou ela começou a acreditar. Eu acho que foi aí que eu virei jornalista. Ai, não que jornalista minta, mas jornalista sabe contar histórias, tá? É sobre isso. E aí contei. E agora eu fico... Agora já é fantasioso esse pensamento. Eu fico imaginando a cara da minha mãe ouvindo aquela história porca que eu contei. Tinha quantos anos? Eu devia ter uns 12 anos, 11, 12 anos. Não tinha 16, porque eu não ia ter coragem. Aí ela não quer descobrir. Eu ia falar, mãe, perdi o dinheiro, bora fazer alguma coisa. E aí eu fico pensando hoje com a cara da minha mãe ouvindo aquela história. E meu pai trabalhava nessa época no interior de São Paulo, na fronteira com o Paraná. E aí ele fazia um plantão de 48 horas. E aí ele chegou no domingo, almoçou, bababá, e minha mãe quieta, ele só deixou a coisa correr. Minha mãe, nossa, Thiago, você não vai contar pro seu pai? Contar o quê? Sua experiência traumática, que você foi assaltado. Você não contou porque você estava mentindo, vai ficar de castigo. E você, Caio, vai ficar de castigo porque apoiou a história dele. Coitado do Caio. Mas foi bom. Olha, a minha avó confirmar que conhecia os meninos foi maravilhoso. Isso foi o melhor. Mas, de novo, essa tua mentira podia ter prejudicado alguém se alguém fosse... Já pensou se eu fosse denunciar, se eu fizesse minha mãe ir lá? E eu acho que seria muito errado, porque aí vai lá, denuncia, ou eu invento que foi uma pessoa que existe que me roubou, entendeu? Eu tenho uma que eu acho que todos vão concordar que mentem. É quando, sei lá, a sua avó querida vai te dar uma camiseta, uma roupa super na felicidade e você não gostou. O que você faz? Que lindo, vó! Obrigado! Eu também. Eu tenho uma história de um Natal que uma tia, que até já morreu, me tirou no amigo secreto e me deu uma bolsa horrorosa. Eu achei tão feia que eu reagi ao contrário. Meu Deus, que linda! Ficou exagerado. Mas foi tão exagerado que no dia seguinte uma outra tia minha falou... Odiou. Tipo assim, virou piada no almoço do dia 25, sabe? Tipo, gente, menos, tá? Barulho da próxima vez, só agradece, né? Eu tenho uma história de Natal de presente, como eu não sei mentir. Minha mãe e meu pai me deram um ventilador de teto. Há uns 2 anos. Desculpa, pai, mãe, amo vocês, mas me dá um ventilador de teto no Natal? Não, né?
E aí eu odeio ventilador de teto. E aí, o que tu fez? Aí eu recebi o presente, obrigado. Odiou, não gosta de nada que eu te dou. Falei, mas não foi melhor Mas o Thiago falar... é difícil de dar presente. Não sou. Eu acho que tu Não sou. E as mentiras que a gente conta pra gente mesmo? Conta. Não é? Como eu Conta. diria... Alguém comentou isso no post do Insta, pedindo as histórias. Tipo o eixo do blues, né? Na música do Jay-Z. Se eu minto pra mim, imagina pra você, meu bem, né? Eu acho que a gente... cria um mecanismo tão engraçado porque você inconscientemente a gente dança. Então. Porque você sabe que aquilo não tá acontecendo, mas você repete pra você o contrário, né? Tipo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem, tamo aí. Ou você, às vezes, pra mim é quase um processo. Às vezes eu quero ser uma pessoa, eu quero tomar uma atitude que eu ainda não consigo tomar, então eu acho que parte do processo é eu mentir pra mim que eu já sou aquela pessoa, uma hora eu chego lá. Isso é uma construção mental que é interessante. Não é? Mas tem algumas mentiras que a gente conta pra gente mesmo que eu acho que são mais perigosas. Tipo? Assim. Do tipo... Não perigosas, acho que eu exagerei na palavra, mas do tipo... vou comer só um chocolatinho que não vai me fazer mal, mas tu tá de dieta. Ou tipo assim, tô me dedicando muito a isso, e na verdade não tá. Nossa, eu tô me matando de malhar, foi 2 vezes essa semana. Sei lá, às vezes tu quer uma coisa pra te dar um conforto e não necessariamente... foi muito injusto essa crítica que eu tive desse trabalho. E foi super justo, na verdade. E tu sabe que, tipo, na verdade, tipo... Você não faz... Não é parte do drama. É que eu faço drama. Eu faço o perseguido, às vezes. É que eu não faço tanto, mas acho que pode ser também, né? É uma espécie de mentira, assim. É uma espécie de mentira. Tu já sofreu com alguma mentira de alguém? Tipo, criar uma mentira sobre mim? Tá ficando bom esse programa agora. Fake news? Se eu já sofri fake news, não lembro agora. Eu devia ter pensado mais antes. Quer ver que eu vou lembrar depois que acabar o programa? Pois é, né? Com você já aconteceu isso? Eu lembro de uma vez que falaram que eu tinha dado em cima de um cara que eu não tinha dado. Essas coisas assim, sabe? Tipo que uma menina veio falar comigo, inventou toda uma história de que eu tinha dado em cima do namorado dela. Eu nem conhecia o namorado. Não sabia nem quem era o cara. Nem sabia quem era o cara. Então, não sei quem inventou, por que isso chegou nela, sabe? Sim. Não fui investigar a fundo, assim. Sim. Mas foi uma coisa que foi super desnecessária. Que eu acho assim, eu sou uma pessoa tão verdadeira que as pessoas não têm coragem de criar essas... Não, eu fico, inclusive, abismado com essas mentironas que as pessoas inventam uma das outras. Né? Você ouve umas histórias no ambiente de trabalho, né? Que o fulano falou aquilo. Eu não chega em mim. Se mentiram sobre mim no lugar, eu não fiquei sabendo. Agora, pensa como é que deve ser. Antigamente, pensa muito essa coisa dos tabloides. Às vezes, hoje em dia, eu acho que vai e volta essa coisa, né? Mas assim, por exemplo, vou dar essa história agora recente que aconteceu na Globo, que inventaram toda uma história em cima da Marina Rui Barbosa. Sim. Imagina tu ser, tipo, que ela tinha traído, enfim. Eu não sei o pormenor, assim, não cabe a gente julgar. Na época eu até sabia, agora eu já esqueci. Não, mas tu falando, tipo assim, não, a gente não sabe. No mesmo que tu... Não, eu digo, o que foi falado eu sabia. Não, o que agora, foi falado eu sei, mas a gente não sabe... Meu HD não tem espaço. Não, mas a gente não sabe o que aconteceu de verdade, porque ninguém tava lá. Não. Mas se construiu toda uma história de que a Débora Nascimento e o José Loreto tinham terminado o casamento porque ele tava dando um caso com a Marina Rui Barbosa. Sim. E aí tu pensa, o Brasil inteiro discutindo o teu relacionamento, coisas que tu fez e que tu, na verdade, tu não fez. Que foi o que parece, né, gente? Não conheço de novo. Mas o que se provou ao longo do tempo é que a guria não tinha feito nada, né? Não tinha tido rolado a traição. Mas acho que você abriu um negócio interessante aí, de como a gente gosta de mentira. Então, é isso que eu ia falar, assim, mas pensa como vende, né? Como a gente pega essas capas. A Ellen DeGeneres, às vezes, ela fala essas coisas. Ela bota as capas que falam dela, assim, né? Porsche e Ellen vão se separar. Ela assim, gente, se a gente fosse separar toda vez que fosse capa de alguma revista, a gente não tava junto nem no primeiro ano. E aí, esses dias, saiu uma capa de uma revista dizendo que ela tava com a Jennifer Garner no programa e a capa da revista era Melhores Amigas Estão Grávidas, Reese Witherspoon e Jennifer Garner, Baby Bumps, alguma coisa assim. E a Jennifer Garner falou assim, gente, eu tenho 47 anos, eu tenho 3 filhos. Eu já encerrei a fábrica. Eu não sei de onde que tiraram isso. Eu tô solteira, não sei de onde que tiraram isso que eu tô grávida. Já a Reese tá gravidíssima. Não, tô brincando. Mas a gente vê essas revistas... Aqui no Brasil é menos. Mas as revistas... Isso é... Mas historicamente nos Estados Unidos eles têm muita revista de fofoca que... Os tabloides ingleses. E aí eu lembro de um livro que eu li na faculdade, Fábrica de Mentiras. Será que era esse o nome? Eu devo ter lido também. De um que falava de um jornal alemão. Lembro bem desse livro. Mentira, que a gente conta. Sobre como eles realmente
era uma ficção. O cara sentava, a Notícias Populares, não tinha jornal aqui no Brasil também? O Notícias Populares carregava. Mas aqui... Mas até porque o cara sentava... Rapidinho. Esse jornal alemão, ele sentava na redação e falava, sobre o que eu vou falar hoje? Um cara queimou o nariz de tanto tomar banho de sol e o nariz derreteu. Ele inventava na cabeça dele. E aí, migrando para a Inglaterra, aí tem o The Sun, migrando para os Estados Unidos, tem as revistas mais, tipo, pesadas de fofoca. O The Sun é muito clássico, né? De inventar mesmo, deliberadamente, tipo, sei lá, que o... Meghan Markle beijou o príncipe William. Exatamente. E as pessoas sabem que é mentira e as pessoas compram. Aqui tinha muito, as revistas que cobriam novela... contavam muitas histórias sobre a novela que não eram verdade. E parte do encantamento... Que não acontecia na novela depois parte do encantamento era construir o enredo junto com aquela leitora. A leitora ficava intrigada com aquela história. Sabe, corria uma ficção paralela junto? Mas tem pessoas que sofreram muito. Tem uma história clássica de boato, de mentira, que aconteceu com aquele ator chamado Mário... Nossa, mas vamos no Mário Gomes? Que era um ator em ascensão da Globo e tal, que começou a rolar uma fofoca que ele tinha sido internado no pronto-socorro com uma cenoura no cu. Pode falar cu? Pode, Thanos. Estamos bem. E aí... No Thanos. No Thanos. Eu tava com as joias do infinito no Thanos. A gente só vai se referir ao cu como Thanos agora. E aí... Até emplacar no Ruais. O cara que era um ator, tipo um galã em ascensão, acabou a carreira dele. E ele sempre falando que era mentira. Isso foi nos anos 70, tá? 80, né? Final dos anos 70. E aí... Ele já falou várias vezes, mas foi tudo uma mentira construída que destruiu a carreira do cara. Então, assim, a gente tá falando das nossas mentirinhas pequenas do dia a dia, mas tem gente que tá mentindo aí com maldade pra destruir as pessoas. Aí eu entendo por que as pessoas têm uma visão negativa da mentira. Mas por isso que eu acho que é importante... Porque ela pode prejudicar. Mas eu acho que, resumo do que a gente quis falar aqui nesse primeiro bloco, existe uma diferença entre essas mentiras pequenas do dia a dia que tu leva em frente, que tipo, tu tem uma história boa, que eu queria que tu contasse do açúcar, do café. É verdade. Não, a gente tava umas 2 semanas, a gente almoça sempre no mesmo lugar, porque é o lugar que resolve. E é gostoso. Eu vou parar de reclamar do lugar, tá? Eu tenho que falar aquele sobre reclamações. Tem aquele sobre reclamar demais, viu? Porque as pessoas andam reclamando muito. Eu como reclamão, sei que as pessoas estão reclamando. Me irrita, vou reclamar aqui das pessoas que reclamam. Eu não reclamo. E a gente sempre toma café no Starbucks, porque o cafezinho deles é bom. E vem com uma palha italiana que é deliciosa. Dantas concordando aqui. Starbucks nota a gente. Nota a gente. E aí, por que eu tava... Não, aí tu lembrou de outro dia que foi tomar café. Aí outro dia eu fui tomar café com uma outra pessoa da Abril. Uma conhecida, não é uma amiga minha, alguém que é da empresa também. E a pessoa sentou e falou, gente, café... Só sem açúcar, né? Eu falei, só sem açúcar. Deus me livre de ficar adoçando café. E eu adoço o café todo dia. Não, o Thiago me contou uma história com um sachêzinho de açúcar na mão. Pra que eu concordo? A mulher, não, café com açúcar é horrível. Péssimo. Tomei um café sem açúcar. Tipo, aquilo ali, são mentiras pra interagir. Mentiras de interação. Social. Mentiras de interação. Mas eu acho que, então, aí botando bem didaticamente, mentiras que não prejudicam. Só tu te prejudicou com essa mentira, tomou um café ruim. Mas comecei uma nova experiência, que é o café sem açúcar. Tomou de novo? Não. Comecei e terminei essa experiência. E tem as mentiras que vão tomando proporções que prejudicam as pessoas. E tipo, a minha história, voltando da adolescência, durou um pouquinho de tempo e tem essa coisa da adolescência. Mas às vezes as pessoas vão construindo a mentira e se perdem. Todo mundo... A gente tá tentando fechar, mas eu vou abrir e a gente vai fechar. Todo mundo teve amiga que só namorou na cabeça dela. E amigo, a gay, todo mundo teve essa pessoa que só namorou na cabeça dela. Mas eu não sou essa minha história do Felipe? Não é essa a sua história. Gente adulta. Não, isso não. Gente adulta, que tá mentindo pra si mesma. Enfim. Vamos falar dos não estamos bem? Não estamos bem. Vamos ver as mentiras dos outros? Tem o desafio Estamos Bem. Que é... Você já viu o filme? Não vi. Não podemos falar sobre esse assunto, nem sobre Game of Thrones, que eu não tô vendo, porque eu não tô em casa. Eu propus um desafio que é Estamos Bem Verdadeirinhos. Estamos bem verdadeirinhos. Bem verdadeirinhos. Que é... Eu me lembrei de um filme que eu queria indicar no... Como que chama a sessão do nosso podcast? Pra ficar melhor. Obrigado. Que é O Mentiroso com Jim Carrey. O Jim Carrey é um dos meus atores favoritos da vida.
E nesse filme, que chama O Mentiroso, que tem outro nome em inglês, na verdade, que eu não lembro agora. Não é The Liar. É Liar, Liar, Peace on Liar, Fire. Liar. É Liar, Liar. Ele é um advogado muito escroto. E ele tem uma relação complicada com o filho dele. Ele é escroto com todo mundo. E o filho, na hora de soprar as velas de aniversário, deseja que o pai não minta por um dia. E aí o cara fala a verdade o tempo inteiro. Então é um filme que propõe uma reflexão sobre... Viveríamos num planeta em que todo mundo só falasse a verdade? Não, tá? Descobrimos aqui no programa que não. Partindo disso, eu queria propor que a gente fosse bem verdadeirinhos nas redes sociais. Mas eu fiquei preocupado, aí tô abrindo aqui, tá? Que ficasse parecido com o desafio do estamos bem... Sem filtro. Sem filtro. Então eu não sei como a gente pode ser bem verdadeirinho nas redes. É mostrando um momento muito real da nossa vida, mas isso teria com sem filtro. Ô, amiga, você tá junto na foto do programa, você também aparece. Eu tô pensando. Aí. Tem você tá lá na foto lá. Não, eu acho que pode ser estamos bem... Não me deixa aqui sozinho. Eu acho que podia fazer assim, ó, estamos bem verdadeirinhos, que seriam 2 fotos. Tipo, expectativa, realidade. Ah, legal, arrasou. Tá, então é tipo assim, como a gente faria no normal, no dia a dia, e como a gente... A foto, tipo, sei lá... A gente ali tomando brindando um vinho, mas na verdade sentado na calçada tomando eu fiz uma coisa muito legal que tem muito a ver com podcast. A gente vai voltar nisso de alguma forma. Eu passei um fim de semana no mato e eu não sou uma pessoa do mato. Cachoeiras, etc e tal. Foi uma experiência muito legal pra mim. Não vou esticar nesse programa, a gente vai falar disso mais pra frente. E você fica lá... Eu fiquei lá na frente da cachoeira. O Bruno tirou uma foto, tirou outra, até ficar boa. Eu tenho uma foto ruim, que você tá meio feioso, estranho, e tem uma foto bonita. Eu acho que pode ser nessa pegada, estamos bem verdadeirinhos. Tem que ter a comparação, gente. Tem que botar a comparação. É tipo assim, olha que lindo esse lugar, a foto que eu tô, na verdade, tu tá, sei lá, de chinelo, só com a roupa em cima. Né? Ou tá com uma picada de mosquito, sei lá. Enfim, criança tá chorando no fundo, enfim. Nessa semana, eu vou participar. Mentiras que eu conto nesse programa. Impressionante. Vamos pro Não Estamos Bem. Vamos. Meu marido mente. Oi, seus lindos. Comecei a ouvir vocês e já devorei mais de metade dos episódios antigos. Ai, que legal. Seja bem-vinda. Bem-vinda. Depois conta pra gente dos antigos quais foram os que você mais gostou. Obrigada pela leveza. Não gostaria que falassem meu nome. Não falaremos. Estamos juntos há 10 anos e ele é muito bom. Já comecei o caso. Você achou que eu tinha que avisar alguma coisa antes? Não, eu acho que você deu uma suspiradinha. De pensar um nome fake pra ela. Eu só botei o nome dela pra gente não falar, pra gente... Renata. Tá. Estamos juntos, aquela que renasce. Estamos juntos, se não for isso, gente... isso sim, eu Mentiras sei. que a gente conta. Estamos juntos há 10 anos e ele é muito bom. Nosso relacionamento e convivência são bons, mas ele mente. Criou uma expectativa meio... Claro, Você sabe contar a história, Renata. No começo ele me disse coisas bizarras. Inventou doenças e disse que conheceu o pai em uma situação inusitada. Que ele, na verdade, não conhece. Do começo ela já catou que ele mentia. Com o passar dos anos, fomos nos afinando e deixei claro que a verdade era primordial para mim. Pois na minha criação não houve mentiras e é uma coisa que minha mãe repudiava. A minha também, gente. Minha mãe tá ouvindo o programa. Minha mãe é assim, não, mas é que a minha mãe é assim, ela me fala a pior verdade possível, mas não me mente. Minha mãe é tipo paladina da verdade. Não é semente. Bom, saiu alto esse bom, desculpa, ouvinte. Bom, hoje em dia ele ainda mente. Mas o cara não melhorou. Ele diz que omite. A gente não falou de omissão e mentira, né? Qual que é a diferença? A gente pode falar nesse caso. Isso permanece me incomodando muito, cada dia mais. Ele mente sobre grana, sobre coisas que compra, e a última coisa que aconteceu me magoou muito. Ele ficou desempregado, foi para outro país fazer uma trilha, e em nossas conversas antes de ele ir, combinamos de ele começar uma nova vida por lá. Gastou uma nova vida por lá sem você? Nossa, que evoluído. Né? Estranho, né? Copo meio cheio, que evoluído. Gastou muita grana, ficou lá um mês e jura que não foi com a intenção somente de fazer a trilha que ele sempre sonhou. E sabendo que não me apoiaria, me fez acreditar que ficaria por lá e etc. Talvez aqui seja sabendo que eu não apoiaria. Mas, sabendo das little lies, não consigo acreditar nem um pouco.
Estou me sentindo... Envolveu uma outra coisa que é além da mentira aqui, né? Estou me sentindo traída com essa situação. Fico em dúvida se estou sendo muito rude, visto que era um sonho dele, ou se ele vacilou feio dessa vez. Então ela fica entre essas duas dúvidas. Se ela tá sendo chata ou se ele vacilou mesmo. Obrigada, Bárbara, Thiago e Dantas. Vocês fazem os meus dias muito mais felizes. Então, o que acontece no caso da Renata, que renasce? Vamos criar. Acho que é. Eu acho... Quem planta sacanagem, colhe solidão. Ai, não é esse o caso, tá? Esse é um recado para o seu marido. Para o latino. Para o latino. Vamos chamar de latino o marido dela. O latino tem o direito de realizar o sonho dele, né? De fazer a trilha e tal. Tem. Mas... não em detrimento dela, né? Alguma coisa assim. Nada que ele faça pode te agredir. E a medida é, a partir do momento que você se sente agredida, você precisa conversar sobre isso. Porque não te fez bem em algum momento, entendeu? E assim, mas se o cara tem essa tendência a mentir... Usa esses... Eu queria usar duas palavras. Esses subterfúgios, esses estratagemas. Nossa, ele quer gastar o dicionário esquemas, dele. Né? É uma pessoa que ela... faz isso já há algum tempo. Então, não estou aqui justificando o latino, mas no hábito de mentir, em vez de ele olhar para você e dizer, olha, fui demitido, quero pegar essa grana e gastar para fazer a trilha do meu sonho. Ele cria toda uma história no meio para justificar, para vender esse peixe, entendeu? Às vezes até porque ele não tem certeza que ele possa fazer isso. Ele mesmo está se julgando por gastar esse dinheiro. Então tem o lado da fragilidade dele, né? Sim, na situação de ter sido demitido, de querer usar, de querer se reinventar, enfim. Mas também é complicado porque tu fica numa situação tipo, e agora? Eu confio, não confio? O que está acontecendo, né? E com este passado, fica estranho. Vocês estão juntos há muito tempo. E você disse que deixou para ele claro que precisa da verdade, quer que tudo seja baseado na verdade. Tem que ter uma conversa séria sobre isso. E eu acho que tem que colocar ele na parede. Porque eu acho que, assim, o mentiroso, eu vou usar um termo bem, assim, tipo, social, nada de psicológico, tá? Nada de psiquiatra, nada. O mentiroso legal, ele, quando confrontado, ele fala a verdade. Tipo, sabe, o que eu acho que dá pra viver na sociedade, dá pra ficar casada? O mentiroso que é preocupante começa a mentir mais e a mentira vai aumentando, e aí ninguém consegue lidar com aquilo. Você sabe que no Come Porque Mentimos, o estudo da Bela de Paulo, ela compara as pessoas, em algum momento, ela está comparando as pessoas que realmente contam mentiras sérias, graves, se é que a gente pode chamar assim, não me lembro como ela chama no livro, e como elas reagem. Como que elas convencem as pessoas das histórias delas e até os aspectos físicos, porque tem essa história, né? Entrega no olhar. Pisca mais, entrega no olhar. E a verdade é que, num dos momentos do estudo, ela conta que, confrontadas, as pessoas que não estavam mentindo, às vezes acabam mentindo para se defender. E a pessoa mentirosa segura a história. Que engraçado, né? Que loucura porque isso, tem né? uma crença popular de que o mentiroso quase sempre cai porque ele se enrola na história dele, né? Sim. Como o seu marido, o latino, fez aqui, Renata. Mas achei interessante. Me lembrou até de coisas horríveis, tipo essas pessoas que foram torturadas, que passaram por esse tipo de coisa, muitas vezes acabavam... E o sistema prisional brasileiro, por exemplo, que condena pessoas que assumem crimes que às vezes não cometeram, etc. Sim, e tal. Tá acontecendo isso hoje em dia, muito grave. Acontece muito. No sistema tem um dos episódios do Super Soul, a Oprah conversa com um advogado que atua no sistema prisional americano e ele fala de como, na maioria, os negros são condenados por crimes que não cometeram e acabam confessando coisas que não fizeram. Ontem mesmo eu li sobre um cara que foi solto depois de 5 anos por causa disso, que a mulher admitiu que não era ele. E tem atualmente no Brasil uma menina chamada... eu vou falar. Olha aí pra gente falar direito. A Babi, é Bárbara o nome dela. Babi Querino, que tá presa por um crime que todo... Que não cometeu. Que tudo... Eu não, né, tudo Sim. indica que ela não cometeu. Que ela foi provado que ela estava num outro lugar na hora do crime. Mas a pessoa disse que parecia com ela. É uma negra, enfim. Sim. Bom, voltando pro caso da Renata, a gente tá aqui com você, tá? Só foi assim um parênteses. Um devaneio. Acho que tem que ser o que a Bá falou. Você vai ter que confrontá-lo e não mentir para você mesma. Eu acho que é o principal, né? Não achar que ele parou de mentir durante esses 10 anos de relacionamento, que parece que não foi o que aconteceu, né?
Não, pelo menos do jeito que ela construiu aqui, o que ela conta pra gente. Pelo seu depoimento. Então, assim, uma verdade a gente tem na mão e você também, pelo que você contou. Ele mente. Então você precisa conversar sobre isso com ele, né? E eu acho que aqui ela fala uma coisa também. Ele mente, mas diz que omite. Eu acho que vocês dois têm que deixar muito claro o que é mentira e o que é omissão pra vocês. Porque essa coisa do... O que é mentira e omissão pra você? Pra mim, omissão... se eu te faço uma pergunta clara, você tem que me responder. Tá. Então, assim, ele foi jogar futebol e ele falou assim, vou sair. Aonde você vai? Vou jogar futebol, então tu não vai pro bar. Agora, se eu vou sair, eu não te perguntei, tu pode ir pro bar, tu pode ir pra puta que pariu. Não te perguntei, né? Vá onde você quiser, vá pro quinto dos infernos. Mas a pessoa fica, não é mentira. Aí outra coisa, quando uma coisa muito grande acontece, muito importante, muito significativa, não dá só pra botar na omissão também. Ele não pode se defender com a carta da omissão. Então assim, tipo, ia procurar trabalho, foi fazer uma trilha, mas ela não me perguntou se eu ia fazer o que eu ia fazer. É muito uma... Porque eu nunca pensei que tu ia fazer isso, entendeu? Você falou que ia procurar um trabalho e fazer uma trilha. É muito um caso de reality. Ia procurar trabalho, foi fazer uma trilha. Então, assim, eu acho que tem a omissão da pergunta direta, que aí, se tem uma pergunta direta, não pode mentir. Mas também nem sempre tu vai saber que tu tem que fazer essa pergunta. E aí não é omissão. Na minha opinião, não é omissão. Quando uma coisa muito importante acontece... Sei lá, vocês têm que ter claro ali no casal as top 5 coisas que acontecem que tu tem que me contar, não importa se eu te perguntar ou não, porque nem sempre vou estar preparada pra perguntar isso, né? Tá bom, Renata. Não sei se a gente te ajudou. Espero que a gente tenha ajudado. Agora, não aceita a carta da omissão, não, viu? Tem coisas que não podem não ser ditas num casal. Faz parte da construção do relacionamento. Olá, Thiago e Bárbara, suas lindas. Tudo bom? Oi, meu amor. Tudo bem? Tudo bem. Sou o Neno, tenho 25 anos e tenho um probleminha com o namoro que está afetando minha vida amorosa. Eita porra! Tive um namoro entre 2014 e 2015 que foi muito traumático. Consigo dizer que superei, mas carrego uma sequela. Esse namorado sempre ficava de olho no meu celular. Queria saber das conversas, não deixava eu ver meus amigos. Não deixava mesmo, nunca queria sair com eles ou fazer chantagem emocional quando eu queria vê-los sozinhos. Um dia... decidi encontrar um amigo para almoçar e não contei para ele, para evitar todo o ciclo que sempre acabava em não ver ninguém. O que ele fez? Me seguiu escondido. E ainda me ligou lá na hora, tipo, te peguei no flagra. Me xingou horrores, terminou comigo, mas pediu para voltar 3 dias depois. Com isso, passei a mentir mais para ver meus amigos. E ainda fui aperfeiçoando para não ser descoberto. Não traía ele, mas simplesmente mentia para ver o pessoal, até para ter uma desculpa para não vê-lo. Namoro complicado, ainda bem que terminou, né? Depois de um tempo, fiz o que eu devia desde o início de tudo isso. Terminei. Ok, passei a namorar em 2016, passei a repetir os mesmos processos com o novo namorado. Mas porque você tinha a mesma necessidade? Diz aí, no caso, se o Quando o novo namorado começava a mostrar qualquer indício de ciúme. Gente, mas o Neno atrai esse tipo de pessoa, né? Tinha amigos meus que ele não gostava e ele odiava quando eu conversava com eles. Mas eles eram grandes amigos meus. Então saía com eles e não contava. Algumas vezes ele descobria, deu várias brigas e o ruim é que ele passou a pensar que se eu minto é porque eu estou traindo. Faz sentido pensar assim? Eu também pensaria, acho. Mas passei a perceber que isso é o tipo de trauma que carrego de namoro passado. Hoje não estamos mais juntos, mas isso continua na minha cabeça. O que acha que preciso fazer? Eu acho que tem uma coisa do Neno que é bem... Sabe, que é uma mentira que é tipo, eu vou falar essa mentira pra não passar trabalho. Sabe a mentira que tu fala? Porque, não quero ter que... Toda vez que eu só vou ali sair com meu amigo, ter que ser uma discussão no meu relacionamento. Mas eu não gosto do cara, mas o cara não é legal. A mentira não vem de um lugar ruim. Pra mim é quase uma defesa, essa mentira do Neno. Vem quase um lugar de preguiça, assim, sabe? De ter essa discussão de novo. Mas é o tipo de coisa que eu acho que num relacionamento não pode existir, porque tu vai carregando, sabe? Tipo, tu vai ficar preocupado. O Sherlock Holmes lá, o primeiro namorado que seguiu, ele tava errado em não deixar o cara sair com os amigos ou reclamar, enfim, mas na hora da discussão ele deve ter até acabado como a razão, porque o cara fez a coisa escondida mesmo, né, o Neno? A questão aí dos namorados, não quero nem saber. Mas a questão do Neno que escreveu pra gente é o seguinte, existe um padrão de comportamento dele. Ele repete esse comportamento nos relacionamentos. Já foram 2. O que acontece aí? O Neno precisa existir nos relacionamentos.
E impor as vontades dele. E os amigos dele que vão, né? Passaram 2 relacionamentos, os amigos continuaram, né? Porque mentir virou um mecanismo de defesa e virou uma maneira fácil de não se impor. Então eu não vou impor as minhas vontades, eu não vou me dispor com a pessoa com quem eu escolhi ficar. E aí eu vou mentir, que é mais fácil, em vez de eu olhar pro meu namorado e falar assim, olha, eu gosto dos meus amigos e vou sair com eles. Se você quiser ficar comigo, vai funcionar assim. Porque também é muito... Eu, como uma pessoa que sou uma pessoa que evita conflitos, é um lugar muito confortável. É um lugar muito confortável de não ter que ter algumas discussões, algumas conversas de novo. Sim, e é muito... Mas tu tá muito certo, é isso aí. E é muito difícil fazer isso, porque você tá encantado, você ama a pessoa, você faz concessões, totalmente aceitável. Mas aí, em uma hora, você tem que parar e pensar o quanto desse relacionamento tá invadindo o seu jeito de ser. E aí, naquela magia que tem aquelas 2 pessoas juntas, você precisa existir ali dentro. Então, você não pode abrir mão das coisas que você gosta pra não é nem pra agradar alguém, pra não desagradar alguém. E aí, o que acontece? Vira o... Eu tô girando os dedos. Vira uma reação em cadeia. Porque você também começa a alimentar esse comportamento no cara. O Neno começa a alimentar esse comportamento no cara, porque ele deixa o cara controlar, e aí vira um mecanismo que ele repete 2 vezes. É que também tem aquelas mentiras do relacionamento, né? Que no começo tu fala que tu adora, sei lá. Ai, amor, vamos não sei onde vamos. Nossa, adoro aquele amigo. Depois você acha uma porcaria. Aí você já começa a falar, pode ir. Então, mas isso é um estágio que tu chegou com a maturidade. Então, assim, nem todo mundo tá nesse lugar de falar, pode ir. Os namorados do Neno não estão, por exemplo. Então, talvez tenha que abrir os olhos e falar isso. Olha, pra mim, delimitar mesmo. Pra mim é importante ver meus amigos. E até, de repente, num próximo relacionamento, falar, olha, eu já passei por isso. E eu acabava mentindo pras pessoas, pro meu namorado, que eu saía pra poder... Então, assim, tu gostaria de fazer. Não gostaria de fazer. É que é meio ameaçar, né? Olha, se não deixar, eu vou mentir. Não precisa. Não é ameaçar, é ser sincero, é contar uma coisa da vida, não é? Aí eu tomaria como ameaça, se alguém falasse isso pra mim. Não, acho que tem um jeito de falar, olha, eu quero sair com meu amigo. Eu já falaria de um jeito... Não, olha, eu gosto muito de sair com meus amigos, pra mim é importante. Se tu não gosta nele, tá no teu direito. Mas assim, já nos relacionamentos passados, isso foi tão complicado que eu às vezes me pegava mentindo que eu ia fazer outra coisa pra poder sair com os meus amigos. Não é. Mas olha, acho que tá mais na mão do Neno do que dos namorados resolver isso aí. Temos? Estamos bem? Vamos pra ficar melhor? Pra ficar melhor, eu sei o nome de todos os quadros desse podcast. Nossa, mentiras que a gente conta. Eu vi que você chegou pra ficar melhor físico para a gravação. Então, eu achei muito bom porque vai me dar a oportunidade de falar de um dos meus escritores preferidos na vida. Eu vou indicar 2 livros do Luciano Veríssimo, que é esse... Eu adoro esse. Autor gaúcho, que escreve crônicas, contos. Ele é muito engraçado, muito bem humorado. Ele é filho do Érico Veríssimo. Graças a Deus. Tô falando isso há 37 anos. E ele tem 2 coletâneas de contos dele, um chama As Mentiras que os Homens Contam, que é de 2000, e depois, em 2015, ele lançou As Mentiras que as Mulheres Contam. Eu tô aqui com As Mentiras que os Homens Contam, que eles mentem mais, a gente mente mais mesmo. Tem 15 anos na frente das mulheres. Que eu achei o meu exemplar, e eu achei também bonitinho a dedicatória que meu pai fez pra mim, eu vou ler. Olha a letra do jornalista, gente. Bárbara, embora muitas mulheres duvidem, há homens, poucos, é certo, que nunca mentem. Entre eles estão os pais quando falam com suas filhas. Ai, que bonitinho. Beijo, Zé Lima, 1º de janeiro do 3º milênio. Esse livro tem vários contos engraçadíssimos e eu li... O Veríssimo talvez seja o maior cronista brasileiro, com certeza. Né? Gente, se você nunca leu nada dele, leia. Ele é muito bom. Ele fez comédias da vida privada. Ele fala muito bem sobre o cotidiano, as pequenas coisas do dia a dia, de uma forma super leve, bem humorada. É muito gostoso de ler. As Águas de Março Fechando o Verão não é uma coisa do Veríssimo? Não, é do Mário Prata. Que é um excelente também. Tem 2 contos aqui que eu tô destacado das Mentiras que os Homens Contam, que eu me lembro muito. Um deles é um cara que encontra um amigo de longa data na rua e finge que lembra do cara. Ai, que terrível. Ele encontra o cara e falou, fulano, lembra de mim? E o cara, putz, não lembro. O que eu faço? Tenho 2... ele mostra a construção mental do cara. Eu tenho 2 caminhos. Ou falar não lembro e ser super desagradável, ou
entrar na onda. Comprar, entrar na onda. Eu já vi minha mãe fazer isso maravilhosamente bem. E aí ele compra, e aí eu não vou contar porque vai estragar o final do conto, mas é engraçadíssimo como é que a história vai se desenrolando. Fala, eu tenho falado muito com o Bituca. Ele, fudeu, cara. Quem é esse cara? Puta que pariu. Aí tu tem falado com o pessoal e ele, putz, como é que eu vou sair dessa e tal? E aí vai construindo a história. E o fulano, tá bem? Você... Pois é, tá bem. Tá bem. Eu que sou uma pessoa assim, a pessoa fala o nome da sua família inteira e você olha pra pessoa e não sabe quem é. É um terror. É um terror. É um terrir. É um terrir. Esse gênero. Eu adoro esse. E tem um outro que esse até virou... Porque tem muitos dos contos dele que foram adaptados pra televisão, na Comédia da Vida Privada. Tinham vários atores que faziam. Esse é com o Marco Nanini, que eu lembro muito bem. Ai, gênio. Que o cara tá no trânsito, o pneu fura, ele vai trocar o pneu, a aliança cai no bueiro. Aí essa história é maravilhosa. Como eu chego em casa e o que eu falo pra mulher? Aí, só esse eu vou contar a história toda, porque esse é muito... gente, é o spoiler pra ler o livro todo, tá? Ele fala, porque eu vou chegar lá e vou falar, perdi a aliança. Ela nunca vai acreditar, ela vai brigar comigo, vai me chamar de, tipo, que papo é esse? A Ram perdeu a aliança trocando o pneu do carro. Não tem uma desculpa pior? Aí ele faz uma loucura na cabeça dele, ele chega e fala, amor, perdi a aliança. Aí ela, como assim? Ele, eu vou te ser sincero. Tirei pra namorar. Peguei uma mulher. Fui pro motel, sei lá. Mas assim, eu me arrependo, eu te amo, é contigo que eu quero ficar. E aí a mulher fala, então tá bom, porque tu foi sincero comigo, eu vou te perdoar. E é engraçadíssimo e tal. Enfim, mas assim, porque o Veríssimo, tudo dele é muito bom, é muito são gostoso. Livros bons de se ter em casa. Me arrependo de ter dado os meus, porque você pode ler de novo várias vezes. Várias vezes. Eu peguei ontem pra ler, reli numa sentada, assim, tipo uns 10 contos. É leve, é gostoso. E aí esses dois são duas compilações muito legais, assim, que fala das mentiras leves. Aquelas mentiras que a gente falou no programa, que acho que são as mentiras que, tudo bem, passam. É esse. É uma delícia. Gente, eu amo esse filme. Eu fiquei tão feliz que eu lembrei disso para esse programa, porque eu sou a Dory, já sabemos. Eu amo um filme do Tim Burton, que é Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas, lançados em 2003. E é um filme que fala sobre a relação de pai e filho. O personagem principal, que é o Edward Bloom, que é interpretado pelo maravilhoso Albert Finney, que morreu esse ano, inclusive, eu acho, no começo do ano. Ele é... Calma. O Albert Finney... É o pai. Mas ele é o Ian McGregor... O Ian McGregor é o filho. Tá. Ou o Ian McGregor é ele jovem. Eu acho que o Ian McGregor é jovem. Não, agora vamos ter que ver, peraí. O Ian McGregor é o jovem Edward Bloom e o filho é o Billy Crudup, que é um cara que aparece nos filmes. Eu acho ele até bem bonito, mas ele não é muito famoso não, que é o Will Bloom. E a mãe é a maravilhosa, incrível Jessica Lange, a mulher do Ed Bloom. Qual que é a história? O Edward Bloom era um cara que trabalhava viajando e voltava dessas viagens contando as histórias mais incríveis e bizarras pro filho. Amigos gigantes, bruxas, etc e tal. E o filho, o William, que inclusive é jornalista na história, é muito magoado com o pai porque ele acha que o pai é um grande mentiroso. Uhum. E esse pai tá lá no leito de morte e ele não perdoa, porque no leito de morte o pai tá lá contando as histórias incríveis e inventando e fantasiando. E aí é um filme sobre o William entender o quanto que as histórias que o pai contava eram para faziam parte do sonho que ele tinha para ele, da vida que ele gostaria de ter, o pai, e o de quanto ele queria encantar o filho e compensar a distância que ele tinha. Sim. Então é um filme sobre a relação de pai e filho. É muito... Gente, o final desse... Eu vou chorar só de lembrar o final desse filme. O final é lindo. Você chora. Eu chorei tanto. Tu entende tudo. Ai, que vontade de dar esse spoiler. E pra quem não viu ainda. E este filme eu gostei tanto que na época eu fui procurar o livro. Chama Peixe Grande, uma fábula de amor entre pai e filho. Que não tem isso no título, né? Bem mais bonito. Não, mas entrega mais também, né? Entrega mais, é ruim. É meio tradução dos filmes em Portugal. Que eles revelam, tipo... Tem um filme famoso que eles contam o Psicose, Diz não é? que é Psicose, que matéria mãe, mas acho que é piada, mentiras, né? que a gente conta. É de um autor que chama Daniel Wallace. Eu fui até dar uma olhada, ele não fez nada muito... Ele é conhecido pelo Peixe Grande. E esse livro foi lançado pela Rocco e há muito tempo está indisponível, porque eu quis dar para várias pessoas já e não consegui comprar. E aí ontem escrevi aqui na pauta, eu lembro quando eu ganhei esse livro da Isabela Noronha. Mentira, eu comprei o livro e para ela eu consegui dar um.
Porque eu falei pra ela, vou te dar um livro porque você é uma grande contadora de histórias. Acho que você tem que ler esse livro. E aí eu ia falar isso também, sobre só resumindo, recuperando um pouco essa história da mentira e do programa todo. A gente é bem bom na mesa de bar. Mas a gente é bom contador de histórias. Eu acho que a gente devia fazer um podcast pra contar as nossas histórias. Aquele sobre as nossas histórias. Reparem os amigos de vocês que são bons contadores de história, se eles já contaram uma história que vocês estavam junto. Como muitas vezes tu olha, tipo, nossa, eu nem lembrava que isso tinha acontecido, que foi tão legal essa história comigo, sabe? Tipo, pega aquele teu amigo que é o bom contador de histórias, tu viveu uma experiência, vocês foram juntos num show, e ele vai contar o show que vocês foram pros outros amigos. Como a pessoa tem o olhar mais aguçado. E não é uma mentira. Aí eu não acho que é uma mentira, entendeu? Eu acho que aí é um recorte até mais positivo da vida. Cada um vê a história de um jeito como aconteceu. E aí as pessoas que sabem contar a história contam daquele jeito. E aí a gente tá começando um outro programa, mas isso fica para uma outra semana, tá bom? Beijos, queridos. Boa semana. Beijo, gente. Boa semana. Até segunda-feira que vem, hein? Até. Você ouviu o podcast Estamos Bem. Siga a gente nas redes sociais. No Instagram, podcast Estamos Bem. No Twitter, Estamos Bem Pod. Quer mandar sua pergunta, sugerir um tema para o próximo programa, abrir seu coração? Escreva pra gente em podcastestamosbem@gmail.com. Até a próxima segunda-feira.